Olha, meu amigo, Jesus não disse que o bom pastor é aquele que faz o bem para as suas ovelhas, né? Que agrada as suas ovelhas. Jesus disse que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Você consegue entender ali o grau de entrega do pastor? Bom, eu sou o Gabriel, sou o atual coordenador do Grupo de Oração Rei Davi, e hoje estou aqui para poder te dar um pouco mais de instrução a respeito desse ministério do pastoreio. Em especial para você que vai ali, né, fazer o retiro da Trisma, participar como pastor no retiro da Trisma, para você entender um pouco mais a respeito e poder se aprofundar, poder chegar com um pouco mais de segurança na hora do pastoreio. Esse ministério que é tão especial. Você já passou por algumas formações, né? Mas essa daqui, o intuito dela é realmente te dar ali um compilado concreto de como que funciona o pastoreio, como você vai dar a sua vida pela sua ovelha, entende? Então, é mais um passo a passo prático por aí. Hoje, meu amigo, Jesus me inspirou a poder trazer isso aqui da melhor forma, então vamos dividir em vários vídeos, e este em especial é sobre a missão do pastor. A missão do pastor. Lembra da frase do início aqui, ó? Jesus não disse que o bom pastor é aquele que cuida bem das suas ovelhas, e sim é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Ou seja, a responsabilidade não é da ovelha, e sim do pastor. Então, não é a ovelha que tem que se sentir bem, o pastor que tem que se esforçar ao máximo pela sua ovelha. E vamos lá, meu amigo, capta a mensagem aqui no Evangelho de São João, versículo 10. São João, capítulo 10, versículo 11. Vamos lá. Se não pegou ainda, eu leio aqui para você, ó. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Consegue entender? Aqui Jesus disse que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E se a gente for olhar por este lado, lembra de Jesus? Espero que sim, né? Jesus literalmente deu a sua vida por nós. Se entregou na cruz, se entregou no madeiro, se entregou às chibatadas dos chicotes, a coroa de espinhos, teve uma morte sangrenta por nós. E nesse ministério, Jesus te convida, o Senhor te convida a ser de forma semelhante ao que ele foi. Claro que você não vai morrer no sentido literal da palavra, mas você vai começar a abdicar de coisas, a se mortificar. Então, de certa forma, você vai dar a vida pelas suas ovelhas, entende? Vai abdicar de seus desejos pelas suas ovelhas. Lembrando que o pastoreio, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre isso, mas ele começa antes do retiro. E você vai entender como que é. Uma semana antes, por aí, antes do retiro, você já começa esse pastoreio. E bom, vamos lá. Como que você consegue dar a vida pela outra pessoa? Dar a vida, né, também entra no quesito de dar o seu tempo, de dar a sua atenção, dar a sua paciência, dar o seu ego, tudo aquilo que te traz ali um conforto. Ah, não quero falar com aquela pessoa não, porque, né, ela vai começar a falar, e vai falar, e vai falar, e vai falar, meu tempo vai só reduzindo. Pois é. Dar a sua vontade, fazer a vontade do outro em vez da sua, entende? Esse contexto de se entregar ao próximo é a mortificação que você vai ter que fazer como pastor. E olha, se a gente for pegar um pouco mais a fundo aqui nessa palavra, em João 10, agora no versículo 12, nós vamos pegar o oposto do pastor, que é a versão do mercenário. O mercenário que não é pastor, a quem não se pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ou seja, o mercenário, aquele que não é o pastor, ele deixa as ovelhas em sua liberdade, não tem o zelo pelas suas ovelhas. Então, se vier a chuva, ele não faz nada. Se vier o sol escaldante, também ele não faz nada.
Aqui na palavra diz, né, que se vier o lobo, ele também não faz nada. Ele abandona, né, na verdade, ele abandona as ovelhas. Então, nos momentos de maior necessidade, ele some. Entende? Este contexto é o mercenário, aquele que não quer saber. Então vamos lá, meu querido. Vamos supor que no seu grupo de pastoreio exista ali um jovem muito atentado. Um jovem que fica cutucando os outros, fica resmungando, fica de conversa fiada ali no meio da pregação. O que você pode fazer? Número 1, você pode ser como mercenário e não dar moral. Número 2, você pode analisar aquela ovelha e entender o que ela faz ser daquele jeito e entender como resolver aquilo ali. Muitas das vezes, o ato de estar mais próximo da ovelha já começa a tranquilizá-la. Outras situações vai ser interessante até você entregar um papel, dependendo do nível de idade da pessoa também. Entregar um papel e falar, ele pode escrever, pode desenhar, pode fazer aí. Não, desenha pra mim a cara daquele pregador lá, sabe? Entrega uma maneira da pessoa se descontrair. No último retiro que eu servi, eu fiz isso. E funcionou. Foi massa. E bom, é nesse contexto, turma. A gente tem que analisar o comportamento da nossa ovelha e entender como que ela reage aos estímulos. E entender também como que ela estimula os outros, porque uma ovelha que começa a fazer isso, aquilo de forma livre e de forma assim, né, a estimular as outras, ela vai levar também o rebanho a fazer algo semelhante. A não ser que o resto do rebanho seja um pouco bem mais tímido, né? Seja mais fechado. Mas nesse contexto, turma, você tem que entender como que é o comportamento da ovelha e como gerir aquilo ali. Como ajudá-la a se aprofundar melhor. Existem pessoas mais sanguíneas, pessoas assim com temperamento mais agitado, que para se concentrar na pregação, eles têm que estar escrevendo. Foi o caso da ovelha que eu falei para vocês que eu entreguei o papel. Ele tem que estar escrevendo, tem que estar rabiscando alguma coisa. Porque o foco está lá, mas a mãozinha, o braço, as pernas estão agitadas e precisam de alguma coisa para dispersar essa agitação. Entende? Então, o papel do pastor é entender a situação da ovelha e começar a saber como agir com ela. E bom, lembrando que você não pastoreia por responsabilidade. Você pastoreia por amor. Primeiramente, amor a Deus, né? Mas, em segundo ponto, amor ao próximo, porque Deus mandou a gente amar ao próximo como a nós mesmos. Então, você precisa trazer com amor também as correções, com amor os conselhos. Você não pode, de forma alguma, chegar na pessoa e repreendê-la. Por quê? Porque isso já não seria um ato de amor, né? E é possível que você feche o coração dela fazendo isso. Ou seja, durante uma boa parte do retiro, ao menos, ela vai estar com o coraçãozinho fechado. Não vai conseguir entender, né? Não vai, ou talvez até entenda, mas não vai querer ser uma terra fértil para receber a palavra de Deus, entende? Então este ali é o papel do pastor. Saber pastorear as suas ovelhas, né? Diferente do mercenário. Então, você precisa perceber o que ninguém está percebendo. Analisa as suas ovelhas, entende ali os estímulos que elas estão reagindo. O pregador falou da família e, por fim, a ovelha deu
uma lacrimejada, começou a querer chorar. Então, opa, família já é um assunto, né? Eu tenho que ter uma certa atenção a ele. Dependendo, dá pra gente começar um momento de partilha falando um pouco sobre família. Dependendo, não dá, né? Então você tem que entender essa situação e entender como agir. Você sentiu que a ovelha está um pouco triste, um pouco cansada, um pouco abatida. Reza por ela. Faz um esforço ali, pega seu terço, pega alguma coisa e reza por ela. O papel do pastor é esse, né? Tem que manter tudo na base da oração. Conseguir gerir ali tudo na base da oração. E bom, meu amigo, se você não está disposto ali a se doar, disposto ali a entregar a sua vida pelas suas ovelhas, então eu tenho a te dizer que o pastoreio sem entrega, ele é só uma função, né? É só como se você estivesse ali cumprindo uma posição. O pastoreio, ele realmente exige essa entrega. Ele se querer se dar ao máximo. Se você analisar ali alguns grupos de partilha, né? Talvez você já tenha participado de algum. Você vai ver que o pastor, ele geralmente é aquele que consegue gerir toda a partilha. Então ele capta a ideia dessa pessoa, ele consegue reelaborar a ideia para outra pessoa poder responder. Então ele faz essa intercalação para poder com que todos ali interajam. Entende? É nesse sentido também. E bom, ser pastor, acho que é importante a gente dizer que ele é um amar mesmo que doa. Mesmo que a situação seja complicada, você precisa de amar. Você precisa manter a calma, principalmente focar em Jesus, mas amar ao próximo mesmo. Porque vai chegar pessoas ali que estarão em momentos difíceis da vida e vai começar a partilhar esses momentos difíceis para você. Porque vão entender que você, como pastor, você é uma pessoa de confiança. Você é uma pessoa que vai entender a situação dela e não vai julgar e ela vai entender que é um ponto onde ela pode partilhar. Entende? Então, amar mesmo que doa. Vai ter assuntos que vão ser doloridos. Mas você vai ter que sustentar tudo aquilo ali. Entende? Olha, quando a gente fala de amar, o amar, ele não visa receber nada em troca, né? E ser pastor é justamente isso. É viver por alguém que talvez nunca te retribua. Então, esse esforço que você vai fazer, ele é um esforço que você vai fazer pensando em Deus, pensando em Jesus, pensando no que Jesus fez por nós. É um esforço realmente de entrega, de doação. E com isso a gente termina aqui o primeiro vídeo e já vamos logo encaminhando o segundo. Fechou? Pai Jesus, amor de Maria, até agorinha eu espero.